Agradecemos a todos vocês que têm estado estudando conosco a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai esteja conosco, guia nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos em nome de Jesus. O tema dessa semana fala sobre as pragas. Nós vamos ver que as pragas, né, que alguns falam, né, que Deus usou no passado, né, para libertar o povo de Israel, né, todas elas fazem parte de um propósito maior. Nós vamos entender que propósito é esse. O propósito, né, eu já tenho falado, é o plano da redenção, é a salvação da humanidade. A história na Bíblia conta, né, que Jacó foi para Egito, né, livre, né, e os seus filhos, né, José já estava lá, e passou um tempo, foram escravizados, né, e Deus tinha avisado para Abraão, né, e Deus falou que ia retirá-los de lá. E além disso, Deus prometeu que da descendência de Abraão viria, né, a salvação. Então Satanás tentou acabar com o povo de Israel, né, de vários aspectos, né, tanto influenciando, ele impedindo eles de adorar o Deus verdadeiro, né, ou como esses momentos que nós vamos ver aqui, tentando impedir que o povo fosse libertado. Então, Êxodo 9:35 diz: E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Deus sabe os planos de Satanás, sabe. Deus sabe também que Satanás usa pessoas para tentar atrapalhar os planos de Deus, como usou o Faraó aqui. Mas Deus também tem planos. A gente pensa que Deus tem planos. E o plano dele, nós vamos ver que é o que vai alcançar o propósito final. É o plano dele. Por isso que Jó passou muitas dificuldades, passou muitos problemas. Eu espero que você também entenda as palavras de Jó, que nos diz aqui. Jó 42:2, ele chega um momento que ele diz: Bem sei eu que tudo pode ser. Ele entendeu que Deus tudo pode e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Senhor. Mesmo a gente morrendo, mesmo sofrendo dificuldades, os propósitos de Deus para a salvação, minha e sua, não pode ser impedido. Espero que você tenha essa certeza. Isaías 43:13 diz também: Ainda antes que houvesse dia, Deus se revela. Eu sou. A palavra eu sou, né? Deus está se revelando aqui. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ou seja, quando Deus decide agir, ninguém vai conseguir fazer, impedir Deus. E ele diz: agindo eu, quem impedirá? Satanás não vai conseguir impedir. Pessoas que ele coloca também do lado dele também não vão conseguir impedir. E aqui Isaías 46, de 9 a 10 diz: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Então, Deus quer que nós lembramos ao ler a Bíblia, ao ler as Escrituras, nós vamos lembrar. Porque só na Bíblia que tem a história verdadeira e real da humanidade. Ele diz aqui: lembrai-vos que coisa? Que eu sou Deus. A gente tem que lembrar que ele é Deus. E não há outro Deus. Não há outro semelhante a ele. E ele diz mais, que anuncia o fim desde o princípio. Então ele já revela para mim e para você nas escrituras o final, o que vai acontecer no final. Desde a antiguidade as coisas que ainda não ocorreram, não se sucederam, não ocorreram. E digo que meu conselho, ou seja, conselho é decisão. Minha decisão será firme. Farei toda a minha vontade. E graças a Deus que Deus, como eu sempre lembro, né, que Deus é bom. E se Deus fosse mal, nós também não íamos conseguir fazer nada. Porque ele ia ter poder para ser mal. Mas graças a Deus, ele se revela como um Deus bom. E a vontade dele é a minha salvação e a tua salvação. A vontade dele é nós vivemos eternamente com ele. Que graça, né? Que glória. Nosso Deus, nosso Criador, é um Deus bom. Isaías 14:26-27 diz: Esse é o plano estabelecido para toda a terra. Deus tem um plano, não só para mim, assim como para você, mas também para toda a terra. E essa é a mão estendida sobre todas as nações. Deus vai agir sobre todas as nações. Não tem nenhuma nação que consegue impedir os planos de Deus. E diz que, pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos, o nome dele. Hein? Quem pode impedi-lo? Ninguém. Na sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Então, meus irmãos, tenhamos a certeza que a gente pode estar sofrendo, pode passar problemas, dificuldades, né? Até o momento que Deus dizer o que basta. Até o momento que Deus disser, agora eu vou agir.
e ele age. Nós podemos ver aqui que o povo, né, de Israel estava lá escravizados, né? E Satanás tinha implantado um sistema de adoração, criado um sistema de religião, né? Como nós podemos ver aqui, tinha vários deuses, né? E alguns pensam ainda que esses deuses não existiram. Eu vou dizer para você, eles existiram. Porque eles são o quê? Demônios. Vamos ver aqui em 1 Coríntios 10, 20. Os demônios eram adorados como Deus e ainda hoje são adorados como Deus. Existem sociedades secretas onde as pessoas se reúnem, né, e adoram esses demônios, como vários nomes, com várias entidades, né? Eles têm vários nomes. E lá no Egito, é, existia aqui, ó, Deus Osíris, Deus da vida após a morte. Existia Ísis, deusa da maternidade, né, da mágica e da fertilidade. Tinha Horus, que era filho, né, de Osíris e Ísis, que era o deus da vingança, do céu, da proteção e da guerra. Ele está aqui com um cajado, né, de sacerdote e também de rei. Né? Existia o que? A cruz com laço. Né? A origem da cruz com laço vem do Egito. E aí, que é o símbolo, às vezes, né, da anarquia, o símbolo, né, de vários sistemas que existem hoje, né, que as pessoas acham modernos. Né. Ele tinha o que? A cabeça, né, de uma águia, né? E aí nós vimos ver também, tinha Thoth, deus do conhecimento, da sabedoria, Ra, que era considerado o deus principal, né, que era o pai, né, do Osíris, e era o deus Sol, né, você vê o Sol na cabeça com a serpente. Né? E aí Sete, né, que era o irmão, né, considerado o irmão de Ra, deus da tempestade, né, do deserto e do caos. Né? Amun, né, rei dos deuses, deus dos ventos. Né? Pitá, deus da criação. Rató, né, a mulher que, né, que deu origem ao boi, a adoração ao boi Apis, né, tinha uns chifres, né, e um sol e uma serpente. Né? Rató, deusa do céu, do amor, da beleza e da música. Né? Nós podemos ver também aqui essa Setemet, né? Anubis, Maat. Né? Então existiam vários deuses. E Salmos 33, 8 a 11 diz assim: toda a terra tem que temer a quem? Ao Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Então os demônios, eles têm poderes? Têm, porque Deus criou eles com capacidades maiores que nós. Mas eles não são o Criador. Eles não têm o poder da criação. E diz aqui: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Então as pessoas hoje estão se movimentando no Brasil, nos Estados Unidos, né, na China. Nós vamos ver as coisas acontecendo cada vez mais rápido, né? E os problemas surgindo em todo canto. Né? Mas todos esses movimentos Satanás às vezes está usando, né, para tentar atrapalhar os planos de Deus. Mas Deus aqui, Deus desfaz os planos dessas nações. E diz aqui: mas os planos do Senhor permanecem para quanto tempo? Para sempre. Amém? Os propósitos do coração de Deus, e da mente de Deus, por quanto tempo? Por todas as gerações. E aí você tem que entender que esses demônios, eles apareciam no passado, né, como esses falsos deuses aqui, mas também eles aparecem hoje nas religiões, né, e outras sociedades secretas. E 1 Coríntios 10, 20 diz: não, quero dizer que os pagãos, ó, sacrificam. O que os pagãos sacrificam é oferecido aqui aos demônios. Tá? Por quê? Porque eles estão sacrificando para os deuses deles. Mas quem são esses deuses? São os demônios. E esses demônios estão aparecendo, continuam aparecendo. E não a Deus, ao Deus verdadeiro. E não quero que vocês tenham comunhão com o quê? Com os demônios. Então a gente tem que ter muito cuidado. Nós devemos adorar somente o quê? O Deus Criador dos céus e da terra. Que é o Deus que se revela na Bíblia. Então, Deus tem um conflito, sabe o quê? Com esses falsos deuses. A Bíblia diz que eles são falsos deuses, mas não porque eles não existam. Eles existem, é porque eles são demônios. Eles não são deuses. Mas as pessoas adoram eles como se fossem deuses. Então, Deus tem um conflito com esses demônios, que são os falsos deuses. E Jeremias 46, aqui de 13 a 20, dá um exemplo. Diz assim: esta é a mensagem do Senhor que o Senhor falou ao profeta Jeremias acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar quem? O Egito. Então, o Egito, Satanás usou o Egito para tentar atrapalhar os planos de Deus. Né?
Depois usou a Babilônia também para tentar atrapalhar os planos de Deus. Depois usou a Medo-Pérsia, usou a Grécia, usou o Império Romano, né? E hoje, ultimamente, está usando, né, o poder papal, né? Para tentar atrapalhar os planos de Deus, mas não vai atrapalhar. E em dado momento, esses países, essas nações que estavam submetidas ao governo de Satanás, elas são o quê? Destruídas por outros inimigos. Então, Satanás, ele chama a pessoa para trabalhar com ele, mas depois ele mesmo se encarrega, né, de destruir essas pessoas, porque ele vai ensinando as pessoas a desobedecer cada vez mais. Chega um momento que não há mais oportunidade para essas nações. E aqui conta a história que Deus permite que Nabucodonosor, da Babilônia, vá o que atacar o Egito. Anuncie isto no Egito e proclame em Migdol. Proclame também em Mênfis e Táfnis. Assumam posição. Preparem-se, porque a espada devora aqueles que estão ao seu redor. Então Deus falou que o Egito ia ser o quê? Destruído. Porque o deus Apis fugiu. Então, o deus Apis era um touro, né? Com a cabeça, né? Um touro, né? Com um sol na cabeça. Era um boi Apis. Seu touro não resistiu, porque o Senhor derrubou. Então, esse touro aqui, eu falo para você, está relacionado com demônios. Adoração a demônios. Ele diz aqui, tropeçam e caem. Caem uns sobre os outros. Eles dizem, levantem-se. Vamos voltar para o nosso próprio povo, para a nossa terra natal, para longe da espada do opressor. Então, Deus está contando aqui o que ia acontecer aqui com o Egito. O faraó, rei do Egito, é barulho e nada mais. Então, ele foi uma potência, mas chegou um momento, né, que eles foram o quê? Suplantados, ou seja, eles foram vencidos e destruídos. Ele perdeu a sua oportunidade. Então, ele teve a oportunidade, ele conheceu a verdade a respeito do Deus verdadeiro, conheceu. Vamos já ver aqui mais detalhes. E Deus chegou e disse, juro pela minha vida. A vida de Deus é o que? Eterna, né? Declara o rei, cujo nome é o quê? Senhor dos Exércitos. Ele virá como o Tabor entre os montes, como o Carmelo junto ao mar. Aí fala aqui, arrumem a bagagem para o exílio. Então, os povos do Egito, eu sei o quê? Levados cativos por exílio. Vocês que vivem no Egito, pois Mênfis será arrasada, ficará desolada e desabitada. O Egito é uma linda novilha, mas do norte ataca uma mutuca. Quem é essa mutuca? Deus chama de mutuca o povo da Babilônia. Depois, né, a própria Babilônia também tentou atrapalhar os planos de Deus, né, com Daniel, né, com Sadraque, Mesaque, Abednego, e foi destruída, né, pelo povo Medo-Persa. Depois veio todo um processo. Né? E aí nós podemos ver que as nações existem, Deus dá um tempo de oportunidade para elas, mas depois há um julgamento. O Brasil também terá julgamento sobre o Brasil. Nós estaremos sob julgamento em algum momento. E aqui Deus revela em Daniel 10, de 12 a 14, para nós hoje o que está acontecendo. Deus diz assim, e ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, de humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Então, se nós somos sinceros, buscamos a Deus de verdade, nossas palavras, nossas orações são o quê? Ouvidas. Ele diz, eu vim em resposta a elas. Então, Deus envia, às vezes, anjos para nos responder. E dizer que a verdade, por detrás das cortinas, desses falsos deuses, que na verdade são demônios, Deus diz aqui que o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Ou seja, tinha um príncipe significa chefe, cabeça, ou seja, um cabeça de fato da Pérsia, ou seja, um demônio, o próprio Satanás, né, tinha resistido ao anjo por 21 dias, até que então Miguel significa aquele que é como Deus, que na verdade é Jesus, antes de assumir o nome de Jesus, ser divino, Miguel, aquele que é como Deus, aquele que é igual a Deus, Miguel, um dos príncipes supremos, por isso que a palavra aqui, príncipe supremo, ou seja, dos cabeças supremas, porque tem Pai, Filho e Espírito Santo. Veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com o rei da Pérsia. Então, Satanás, ou um grupo de demônios guiados por Satanás, estava atrapalhando os planos de Deus, né, tentando impedir que Daniel compreendesse a profecia. E Deus, né, envia, né, esse anjo não consegue resistir a Satanás. Satanás provavelmente é Satanás aqui que tinha poder, né? E Jesus vem em pessoa, o quê? Para impedir. E aqui a Bíblia fala, né, que o único que é supremo, quem é?
É Deus, né? Então, essa palavra supremo nem deve ser usada por seres humanos. Só poderia ser usada para Deus, a palavra supremo. Agora vim explicar-te o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere à época futura. Então nós podemos ver por detrás das cortinas que as coisas estão acontecendo, só pessoas, né? Só vê pessoas, né? Ah, a pessoa disse isso, a pessoa disse aquilo, a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo. Não é assim. Existe uma luta espiritual, meus irmãos, em tudo que está acontecendo nas nações, inclusive no Brasil, inclusive nos Estados Unidos, na Europa, em todo canto, porque está tendo uma guerra entre o quê? Os deuses verdadeiros e os falsos deuses. E esses falsos deuses estão mobilizando as nações para tentar atrapalhar os planos de Deus. Então, a pergunta vem aqui: quem endureceu o coração do faraó? A gente pode endurecer o da pessoa como? Porque você pode revelar alguma coisa para essa pessoa e essa pessoa não aceitar. E às vezes chega uma hora que você fala, fala, fala e não adianta mais falar, ela não vai voltar atrás. Então a Bíblia chama isso de endurecer o coração. E aí nós vamos ver um exemplo de Êxodo 7, 10 a 14. Diz que Moisés e Arão dirigiram ao faraó, como Deus pediu, né? E fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. Então, isso aqui foi um ato real, essa transformação dessa vara em serpente. Foi um ato real, porque é o poder de Deus. Deus pode criar qualquer coisa e alterar a realidade da forma que ele quiser. Mas diz aqui que o faraó, porém, também mandou chamar os sábios e os feiticeiros. Quem é que está ajudando esses sábios e feiticeiros aqui? Pode ter certeza que eram os demônios. E eles confiavam que nesses falsos deuses ali, ó. Ra, né? Osíris, Horus, Ísis, eles confiavam nesses falsos deuses, né? Que eram de fato demônios. E esses demônios ajudaram, né? Esses feiticeiros e sábios a fazer isso aqui, ó. Também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas, ó. Então, existem ciências ocultas? Sempre existiu. Ocultas são o quê? Secretas. Ciências baseadas o quê? No culto aos demônios. Elas ainda existem hoje? Existem. E elas dão poder para as pessoas, mas é um poder falso. E disse que cada um deles jogou o chão com a vara, né? E estas se transformaram em serpente, imagina? Então, Satanás também pode simular nas religiões milagres, curas, né? E as pessoas acreditar pensando que é a verdade. E diz, mas a vara de Arão engoliu o quê? As varas deles. Deve ser algo diferente. Contudo, o coração do faraó o quê? Se endureceu. Satanás fez o quê? As manobras aqui junto com os feiticeiros, né, para tentar simular e combater o ato que Deus tinha praticado. E aí o faraó o quê? A Bíblia diz se endureceu. O que se endureceu? Ele não acreditou, não aceitou que Deus fez, era verdade. Né? Para ele, os sábios e feiticeiros fizeram também, então meus deuses também são poderosos. Né? E não quis dar ouvido a Moisés nem a Arão, como o Senhor tinha dito. Deus já tinha revelado que esse seria o comportamento dele. Por quê? Porque Deus conhece o coração do faraó e também conhecia os demônios que estavam o quê? Atuando no Egito. E disse o Senhor a Moisés, o coração do faraó está o quê? Obstinado. O que é obstinado? É teimoso. E não quer deixar o povo ir. E aí, continuando, nós vamos em Êxodo 7, 20 e 23, outro ato. Deus envia novamente Moisés e Arão, fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara, feriu as águas do Nilo, e na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se o quê? Em sangue. Aí alguns dizem, não, mas se não foi sangue, não. Ficou só vermelho. Será se não foi sangue mesmo? Será se o faraó não ia testar essa água? Né? Ah, só água vermelha ou foi virada em sangue mesmo? Diz que o que aconteceu? Os peixes morreram. Ah, mas alguns dizem, não, mas porque tinha algum produto, né? Parecido com sangue, mas não era sangue, e aí matou os peixes. Né? As pessoas inventam coisas, né? Para dizer que isso não é a verdade, né? Os peixes morreram, o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiram beber das suas águas. Também o faraó também desconfiava, assim como alguns também hoje querem interpretar a Bíblia e dizer, não, não foi isso que aconteceu, não. Havia sangue por toda a terra do Egito. Isso eu posso dizer para você com certeza. Era sangue mesmo. Deus não mente. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio do que? Das suas ciências ocultas. Olha de novo aqui as ciências ocultas. Olha novamente os demônios aqui. Olha os
deuses, né, do Egito agindo e ajudando, né, essas magos, né, ou feiticeiros. E o que acontece? O coração do faraó que continua um teimoso e irredutível, né? Não aceita. Ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Pelo contrário, deu as costas e se voltou para o seu palácio. E nem assim o faraó levou isso a sério. Então, hoje, o evangelho está sendo pregado, meus irmãos. E muitos não estão nem aí, ó. Ah, Jesus é só mais um. Jesus foi só um profeta. E alguns dizem, Jesus nem existiu. Ou Jesus nem morreu na cruz. Rapaz, é tanta coisa que se fala de Jesus hoje. Ah, Paulo, né, também não estava falando a verdade. Paulo, né, foi quem criou a religião cristã, né? Hoje está muita coisa, né, sendo falada aí. Mas a verdade, ela sim, é a verdade, independente do que a gente acha. E nós podemos fazer de forma resumida aqui as pragas que ocorreram para que Faraó pudesse ter que entender que quem estava tratando era o Deus verdadeiro. Sangue, ele não aceitou. As rãs, ele não aceitou. Depois veio o quê? Piolhos, né? Depois vieram moscas. Depois veio a pestilência, né? Que matou todos os animais, os gados dele, né? Depois vieram úlceras, ou seja, começou a atingir as pessoas. Depois veio granizo, chuva de granizo, né? Caiu em todos os campos, né? Matou homens, plantas, animais, né? Aí o faraó chegou esse momento aqui que ele viu que o negócio estava grave, né? Quando chegou o nível das úlceras, né? Atingiu também quem? Os magos, né? Eles diziam, olha, isso aqui aqui é Deus, né? E eles estavam sofrendo, né? Os magos já nessa fase das úlceras aqui, da pestilência, né? Gafanhotos, né? Devorou e acabou com tudo, né? Depois veio a escuridão, né? Que Deus principal deles era o que? O Ra, Deus do sol, né? O Egito, num lugar, né? Onde tem muito sol, virou escuridão, né? Depois veio o quê? A praga dos primogênitos, né? De tanta teimosia, né? Morreu os primogênitos, né? Da terra do Egito. E aí sim, o faraó teve que entender quem é que estava falando, que era o Deus verdadeiro. E às vezes tem pessoas também, meus irmãos, só vão ter certeza, só vão perceber que a pregação do evangelho é a verdade, sabe quando? Quando vê Jesus voltando nos céus. Isso é uma lástima, meus irmãos. Isso está escrito na Bíblia, meus irmãos. E alguns vão o quê? Vão tentar até se esconder nas rochas. É duro, né? Vamos ver aqui fala, né? Em Apocalipse, né? Fala sobre a volta, né? De Jesus. Né? Vamos ver aqui essa passagem que eu falei para vocês. Quando Jesus volta, diz que Apocalipse 6,14, o céu se retira como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. É o que acontece? Jesus volta. E os reis da terra, quem mais? Os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos. E agora vem quem? Todo servo, todo livre se esconderam que nas cavernas e nas rochas das montanhas. Por que se esconderam? Porque agora eles perceberam que a pregação do evangelho era a verdade. Aí já era tarde. E o que eles disseram? Dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Infelizmente, meus irmãos, alguns vão passar o que o faraó passou também. Muitos estão com comportamento de faraó, né? Não aceita a pregação do Evangelho, não aceita a Bíblia, não aceita Jesus, não aceita a verdade revelada na Bíblia. Infelizmente. E nós vamos ver aqui uns detalhes sobre essas pragas. Né? A primeira praga lá diz, né, que Deus mandou Arão estender a mão sobre as águas do Egito, né? Como nós vimos, os rios, canais, açudes, todos os reservatórios, né? Porque não ficou água em algum lugar, né? E elas se transformarão em sangue. Então atingiu rios, canais, açudes e todos os reservatórios. Ou seja, até uma caixa d'água que você tivesse também ia ser o quê? Transformada em sangue. E diz: haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Não tinha água. E o que vocês acham que aconteceu com o povo de Israel que estava lá? A água não aconteceu nada com a água do povo de Israel, não.
E aqui, Êxodo, né? 8, de 5 a 7 diz: E depois o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais, sobre os açudes, faça subir dela o quê? Rãs sobre toda a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram o quê? Olha, as mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Quem é que estava fazendo isso? Os demônios. Mas o povo de Israel estava, no meio desse povo estava, mas foi protegido. Quando vinham os problemas também na humanidade, no futuro, o povo de Deus também vai ser protegido. As pragas vão acontecer também. E a Bíblia fala que vão ter o quê? Pragas também no Apocalipse. Né? São taças da ira de Deus. Né? E essas taças vão cair sobre o quê? Sobre as pessoas, né? Sobre os rios, sobre as coisas. Né? E o povo de Deus vai estar aí presente. Mas o que vai acontecer com o povo de Deus? Deus vai proteger. Como protegeu o povo também no passado. Você vai ter protegido. Mas se você não se preparar, como o povo de Israel se preparou, você pode estar no meio dos que não serão protegidos. Terceira praga diz: Diga a Arão que estenda o quê? A sua vara e fira com o pó da terra, o quê? E esse pó da terra se transformar o quê? Em piolhos. Imagine. Piolhos, né? Em todo canto diz: todo o pó da terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos, tentaram fazer surgir piolhos, os demônios não conseguem. Tem uma hora, meus irmãos, os demônios conseguem fazer muitas coisas, né? E dizer para você que são deuses, né? E as pessoas podem adorarem eles, né? Mas chega uma hora que tem um limite do poder desses demônios. E diz que aqui, né, os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas. O que aconteceu? Não conseguiu. Isso também vai acontecer no futuro. As pessoas vão perceber que a religião verdadeira é a que seguia Jesus como Senhor e Salvador. Mas até lá, os demônios vão fazer várias ações para tentar enganar as pessoas. Mas vai chegar um momento que as pessoas vão perceber de quem é Jesus de fato. E diz que os piolhos infestavam os homens e os animais. E os magos até chegaram a dizer o quê? Isso é o dedo de Deus. Mas o que aconteceu com o faraó? O faraó estava tão acostumado com a falsa adoração, ele até se achava Deus, né? Um dos deuses, né? Que ele permaneceu do mesmo jeito. Então tem pessoas que as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo na TV. Profecia da Bíblia estão acontecendo na TV. E as pessoas estão calmas, não estão preocupadas, acham que nem vai acontecer profecia nenhuma, nem que Jesus vai voltar de jeito nenhum, né? Ah, isso aí tudo aí é coisa, né? Da cabeça das pessoas. Não vou nem ouvir. Diz aqui que o faraó nem quis ouvir. Vendo como as coisas são similares? A quarta praga, a coisa vai cada vez crescendo. Nós estamos vendo que as coisas estão acelerando no mundo, né? Os eventos são de 2020 para cá, as coisas estão cada vez mais rápidas, né? E vão aumentar. E os problemas vão continuar mais e mais e mais e mais. E diz aqui, Deus disse para Faraó: se você não deixar meu povo ir na quarta praga, enviarei enxames de mosca para atacar você, os seus conselheiros, seu povo e as suas casas. É para atacar de forma específica o povo do Egito, a quem desobedece. A casa dos egípcios, bem como o chão em que piso, se encherão de quê? De moscas, imagina. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Goza. Por quê? Porque é onde estava o povo de Deus. Meus irmãos, a sua casa, onde você estiver, mesmo que você esteja fugindo de perseguições humanas, Deus vai estar contigo. E Deus vai te abençoar. E Deus vai te proteger. Porque diz aqui: onde habita o meu povo, eu protejo. Nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu sou o Senhor e estou nesta terra. Alguns pensam, né, que o Deus de Israel é só de Israel. O Deus de Israel é só na nação de Israel. Não, o Deus de Israel é o Criador. Ele é Deus de toda a terra. Toda a terra pertence a ele. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Deus também vai fazer isso comigo e com você, meus irmãos. Nós podemos estar sofrendo agora.
porque agora é a hora da prova, é a hora da fé. O evangelho está sendo pregado, né, de forma gratuita, as pessoas vão ter que tomar suas decisões, baseado em quê? Na fé. Mas vai chegar um momento e vão acontecer os eventos que Deus vai praticar e as pessoas vão ter certeza que é Deus que estava fazendo. E diz: grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas dos seus conselheiros, e todo o Egito, a terra foi arruinada. Meu irmão, mosca é um problema terrível. Aqui em casa, às vezes, tem uma região aqui que tem uma fazenda próxima, né? E vem um gado, quando o gado vem para próximo aqui, vem muita mosca aqui para casa. E a gente tem que estar matando mosca, né? Aquela coisa, aquela confusão, né? É horrível, né? Imagine toda a região infestada de moscas, né? Mas Faraó e Faraó viu que a coisa estava difícil, mas acontece, tem gente assim: ah, eu vou, quando eu aliviar, eu continuo desobedecendo a Deus. E depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, diga-lhe assim, diz o Senhor, o Deus dos hebreus, para saber quem é Deus de quem? Deus dos hebreus. Deixe meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir, continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos de Faraó. Agora vai atingir o quê? As posses, né? Que estão onde? Nos campos. Quem? Os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor diz aqui: fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. Olha, quando vier a crise final, meus irmãos, nenhum do povo de Deus vai morrer. Depois do decreto de morte, e vão fazer dois decretos: um decreto dominical, estabelecendo a guarda do domingo, o mundo todo. Vão fazer um outro decreto no futuro, depois desse decreto, que é o decreto de morte. Depois desse decreto, Deus não vai permitir que morra nenhum filho dele. Essas pessoas vão ver Jesus voltar. Se nós formos uma geração onde vai sair esse decreto e vai impor a guarda do domingo no mundo todo, nós seremos a última geração. Se isso ocorrer na sua vida e na minha vida, pode ter certeza que nós somos a última geração. Se não ocorrer, será as próximas. E a sexta praga diz: eles tiraram cinza de uma fornalha. Deus, né? Coisa simples, né? Tirar cinza de uma fornalha. E se puseram diante de quê? Do faraó. Moisés a espalhou, imagina, pegou uma cinza e espalhou no ar. E o que aconteceu? Logo após, feridas purulentas começaram a estourar nos homens e em que mais? Também nos animais. Por que os animais participam? Porque o futuro da pessoa também se estende aos animais e às suas posses. Tudo é atingido. Diz que nem os magos podiam manter-se diante de Moisés. Agora atingiu os próprios magos aqui, ó. Imagina. Porque ficaram cobertos de feridas. Os magos que Satanás, né? Os demônios estavam o quê? Usando para fazer com que o faraó, né, ficasse o quê? Impertinente, ou seja, não aceitasse, teimoso. Chegou uma hora que os próprios magos também agora sofreram o quê? As feridas. Isso também vai acontecer no futuro. Um dia os falsos profetas, né, os falsos deuses vão sofrer também. Isso aí. Eles vão sofrer também. Deus vai colocar pragas que vai atingir esses falsos deuses. E vai atingir também esses falsos profetas e os falsos religiosos. Como os demais egípcios. E diz aqui: mas o Senhor, novamente, o que? Endureceu o coração do faraó. Então a Bíblia diz que endureceu por quê? Porque Deus, ele atuava com a praga, né? Mas a praga não destruía totalmente essas pessoas. As pessoas continuavam vivas. Eles sofriam as feridas, né? Mas estavam vivos. Deus podia ter dado uma praga e eles terem morrido e acabou. Ninguém ia ter dúvida, né? Que Deus, mas Deus faz o quê? Deus aplica uma pena, um castigo com misericórdia. Na tentativa que as pessoas que se arrependam e voltem. Deus, o prazer de Deus seria o faraó que reconhecer. E se ele reconhecesse, Deus estaria conduzindo ele também, assim como conduziu o povo de Israel. Mas Faraó se recusou a atender Moisés, conforme Deus tinha dito. E os demônios estão atuando? Pode ter certeza. Os demônios, eles sempre estão buscando fazer com que as pessoas desconfiem de Deus. Ou odeiem a Deus. Quando eles sabem que Deus existe, eles
Arruma uma maneira, uma estratégia para a pessoa odiar a Deus. Imagina, isso acontece mesmo. A sétima praga diz: porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você, ó, Faraó. Deus falando Faraó. E seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Podia, né? Uma bomba atômica, manda um meteoro ali, acaba todo mundo e pronto. Não tem nem discussão. Mas Deus foi dando gradativamente pragas com a tentativa de fazer com que o Faraó se arrependesse. O Faraó se reconhecesse e deixasse os falsos deuses. Diz, mas eu mantive de pé exatamente com esse propósito. Então Deus tem um propósito. Deus não é que Deus queria que o Faraó fizesse isso, mas Deus sabia que o Faraó ia fazer isso. Então Deus, então eu vou deixar você ver até onde você quer ir. Eu vou com você. Mostrar-me, eu vou te mostrar o quê? O meu poder. E fazer com que meu nome seja proclamado em toda a terra. Então tem pessoas ímpias, meu irmão, que começam a fazer as coisas. Eles alcançam o poder e começam a fazer coisa errada, fazendo coisa errada, e aparentemente está dando tudo certo, porque o poder dele não acaba, o poder dele cresce, né? E as pessoas apoiam, né? Ele, assim como os magos apoiam, né? O faraó aqui, né? E o faraó fica, né? Achando que ele está certo, né? Mesmo vindo um povo, né? Que era escravizado, né? Vem dar palpite, né? Para gente sair daqui e deixar, né? As pessoas ir embora, né? Pessoas que trabalham para mim. Não é fácil, não, né? Contudo, Deus diz: você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não deixá-lo ir, né? Chega uma hora que Deus estabelece um limite. Né? Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito. Desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos. Deus tem misericórdia. Né? Recolhe seus rebanhos e tudo que você tem nos campos. Todos os homens e animais que tiverem nos campos, Deus ainda dá uma advertência. Né? E não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. O que você acha? Teve pessoas que começaram a prestar atenção e a ouviram. Outros não estão nem aí. Os conselheiros do faraó que temiam a palavra do Senhor, já tinha alguns que já estavam vendo que era Deus mesmo. Apressaram-se a recolher aos abrigos os seus rebanhos, os seus escravos, e se livraram. Então, aqui no meio da crise, alguns vão acontecendo as crises e as pessoas vão se convertendo a Deus. Nessas crises que estão acontecendo hoje, na atualidade, alguns estão vendo que nós estamos no fim. E estão buscando a verdade, estão buscando a Bíblia, estão vendo que as coisas estão muito próximas do fim. Outros não estão nem aí. Né? Deixa para lá. Está tudo igual, tudo como sempre foi. A oitava praga, Deus diz, né? Até quando, Faraó, você vai se recusar, se humilhar perante mim? Agora Deus já está falando que você o quê? Se humilhar. Humilhar o quê? Ser humilde. É reconhecer a Deus como Ele é. Quem Ele é. Deixe ir meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o teu território. Ele faz um gafanhoto, meu irmão, não queira nem participar disso. Eles cobrirão a face da terra até não poder enxergar o solo. Devorarão tanto pouco que ainda restou da tempestade de granizo, como todas as aves que estiver brotando nos campos. Acabou. Encherão seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e todos os egípcios. Aí todo mundo está envolvido. Né? Algo que nem seus pais, nem seus antepassados jamais viram, desde o dia que se fixaram nessa terra até hoje. Então eles vieram para se fixar nessa terra. Essa terra não pertencia a eles. Né? Eles vieram para morar naquele lugar. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença de quem? De Faraó. A nona praga. Deus falou que estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o quê? O Egito. E as trevas tais que poderão ser apalpadas. Imagina. Você está sem luz, sem energia, você não consegue ver um palmo, né, na frente do seu nariz. Moisés estendeu, só fez o quê? Estendeu só a mão para o céu. Meu Deus do céu. Esse é o nosso Deus, né? Ele dá uma ordem e o universo obedece. Por 3 dias houve que densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém. Nessa época não tinha energia elétrica, não tinha nada. Aí eu falei, não, mas hoje tem energia elétrica. Deus dá uma ordem. Todo o sistema de energia elétrica colapsa quando ele der essa ordem. Vai ter trevas, se ele falar isso aqui hoje.
todo o nosso sistema de energia vai entrar em colapso. De repente, tudo volta para as trevas. Se ele der essa ordem, acontece. Não tenha dúvida, não. Eu sou da área da engenharia, mas sei que ao dar um comando, isso vai acontecer. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas, imagine, tinham luz nos locais em que habitavam. Meu Deus do céu. Nosso Deus é um grande Deus, meus irmãos. É o mesmo Deus desse aí, passado, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Jesus. É Jesus. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixe somente as ovelhas, os bois, as mulheres e as crianças. Imagine você ir para a igreja só os homens. Não, Deus, o culto é familiar. O culto de adoração a Deus é a sua família que adora, junto com você, não é só você. Aí Moisés o quê? Contestou. Tu mesmo nos dará os animais também para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos. Isso aconteceu de fato. E aqui o livro Patriarca e Profeta, eu recomendo que você leia, de Ellen White, fala aqui na página 222, então explica mais. Foi permitido que seu povo experimentassem a esmagadora crueldade dos egípcios. Todas aquelas pragas, assim, a crueldade que aconteceu. Para quê? Para que eles não se enganassem em relação à influência degradante da idolatria. Então Deus permite que às vezes nós entremos em grandes crises porque nós percebemos o que é a idolatria, que é adorar falsos deuses. Em sua maneira de lidar com o faraó, o Senhor manifestou seu ódio à idolatria. Mostrou, ó, esses deuses todos aí que vocês adoram são falsos, são demônios. E a sua decisão de punir a crueldade e a opressão. Então as pessoas, às vezes, usam sistemas religiosos, sabe o quê? Para oprimir e ser cruel para com as pessoas. E às vezes alguns pensam, né, que a crueldade e a opressão vem só do sistema religioso, mas também vem de ideologias, como o socialismo. O socialismo é uma das coisas que mais matou pessoas ultimamente, desde o século, quando ele surgiu, como modelo, né, social, né, de gestão de mundo, de pessoas e de. Aí do socialismo vem o comunismo, do socialismo vem o nazismo, do socialismo vem, né, o fascismo, né? E esses aí mataram milhões de pessoas. E ainda continuam matando. Então, é uma idolatria também, porque o Estado passa a ser seu Deus. O Estado controla a sua vida. Você deixa o Deus verdadeiro e o Estado passa a ser seu Deus. Esse é um problema grave. E aqui, não se exerceu poder sobrenatural para endurecer o coração do rei. Deus não fez, Deus não faz o mal. Não. Deus deu a Faraó a mais notável evidência do poder divino, mas isso aí para ele não era nada, não servia. Mas o rei obstinadamente o quê? Se recusou a aceitar a luz. E é isso, né? Às vezes a gente dá o evangelho, ensina a Bíblia para a pessoa, mesmo assim ele rejeita. Não, isso aí é falso. A ciência é mais importante, né? Ele nem sabe que a ciência, né? Existem ciências ocultas, ciências falsas. Né? Cada manifestação do poder infinito, né, de Deus, rejeitada por ele, tornava ele o quê? Mais resoluto na sua rebeldia. E é o que acontece com pessoas hoje. Né? Pessoas, para alguns, a Bíblia é só um mero livro. As sementes de rebelião que semeara quando rejeitou o primeiro milagre, né, depois rejeitou o segundo, foi produzindo o que? A sua colheita. Então, meus irmãos, assim como naquela época, tinha só 2 grupos. Que a Bíblia chama um, é o ímpio. O faraó é o ímpio. O que é o ímpio? É aquela pessoa que é hostil a Deus. Ela se opõe a Deus. Se opõe à vontade de Deus. E quem é o justo? É aquele que é humilde. Reconhece sua fraqueza. Reconhece a soberania de Deus na sua vida. Isso aí não significa ser bom ou ruim. Porque não existe ninguém bom, a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos nós, né, somos pecadores. Mas você, sendo bom ou mal, você pode decidir ser o quê? Justo ou ímpio. E diz aqui, Patriarca e Profeta fala, o sol e a lua eram adorados pelos egípcios. Deus Ra, né? E a deusa lua, né? É os deuses principais do Egito. Quem instituiu essa religião? Nimrod, né? Com a Torre de Babel, né? Fez todo esse processo e esses
adoração ao sol e à lua continua ainda hoje. As duas religiões principais, uma é a católica, né? Apostólica romana, que tem como adoração o dia do domingo, que é o dia do sol. E a outra religião, o islamismo, né, que tem o símbolo da lua crescente. Então, a adoração ao sol e à lua continua. Então, o sol e a lua, adorados pelos egípcios, ainda continua sendo adorada hoje. Nessas trevas misteriosas, o povo e seus deuses foram de modo semelhantemente atingidos pelo poder que havia se comprometido com a causa dos escravos. Então, Deus fez aquelas trevas ali, ó. Nem lua foi vista, nem sol foi visto. Contudo, por mais estranho, né, que tivesse sido isso, esse juízo é uma prova da compaixão de Deus e de sua indisposição para destruir. Deus tem misericórdia por nós. Está acontecendo eventos hoje, proféticos, que o sábio, a Bíblia diz que o sábio vai entender, mas o ímpio não vai entender. E diz, ele deu ao povo tempo para refletir e se arrepender. Hoje também Deus está fazendo isso comigo e com você. Antes de trazer sobre ele a última e mais terrível das pragas, que foi a morte dos primogênitos. E aí eu relembro essas passagens aqui, meus irmãos, ou minhas irmãs. Isaías 57, 21 diz, para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. O ímpio não vai ter paz. Porque a única paz é com Deus. Ele não quer estar com Deus. Como é que ele vai ter paz? Satanás nunca vai trazer paz para o ímpio. Provérbios 15, 29 diz, o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração de quem? Dos justos. Faraó era o quê? Ímpio. Rejeitava a Deus, então Deus fica longe. Mas Moisés e Arão oravam a Deus, Deus ouvia. Levanta a mão, Arão. Pega o cajado, Moisés, entendeu? E acontecia. Salmo 75, 10 diz, destruirei o poder de todos os ímpios. Deus está falando, meu irmão, minha irmã. No futuro, todos os ímpios vão ser destruídos, o poder deles. Mas diz que o poder do justo vai o quê? Aumentar. Você pode estar sofrendo. Continue sofrendo com Deus. Do lado de Deus. Porque seu poder, mesmo fraco, ele vai aumentando. Eu posso ver isso na minha vida. Eu tenho passado por algumas coisas, né, que aparentemente Deus não tem respondido, mas Deus está me fazendo avançar, pouco a pouco. Eu percebo isso. Está demorando? Aparentemente para mim está, né? Mas Deus vai me mantendo. Eu estou superando. Crises que eu não vencia antes, agora Deus está me dando condição de vencer, pouco a pouco. E o poder do justo vai o quê? Aumentando. Provérbios 16, 4 diz, o Senhor faz tudo com um propósito. E aqui eu não esqueço dessa passagem. Até os ímpios para o dia do castigo. Então Deus permite que Faraó, na sua teimosia, na sua idolatria, né, ficasse vivo para ele perceber quem era Deus. Isso servir de exemplo para nós hoje. A gente refletir e ver que uma hora vem o castigo para o ímpio também. E Daniel 12, 10 diz, muitos serão purificados no tempo do fim. Que tempo é esse? Nosso tempo. Nós vamos ser alvejados, sabe o quê? Alvejado é tipo lavado, né? Refinado é o quê? Você separar, né, o ouro, né, da escória. A escória que tem dentro do nosso ser, Deus vai o quê? Refinar. Se a gente for escória, infelizmente, nós vamos ser lançados fora. Mas se nós formos ouro ou prata, nós vamos permanecer. Diz que mais os ímpios vão continuar o que? Ímpio. Então, se sua vida não tem mudado, meu irmão, se você não está reconhecendo, meu irmão, minha irmã, que o fim chegou e que você tem que andar com Deus, preste atenção de que lado você está. Deus está te chamando para estar do lado do justo. Sabe por quê? Porque os ímpios vão continuar sendo ímpios. E diz que nenhum dos ímpios vai levar isso em consideração. Na outra passagem diz que nenhum dos ímpios não vão entender o que está acontecendo. E as pessoas estão vendo as coisas acontecendo no Brasil hoje, nos Estados Unidos, né? E acha que não tem nada a ver com profecia. Meu irmão, tudo isso é profecia. A profecia diz que quem é a imagem da besta é os Estados Unidos, o poder dos Estados Unidos, junto com a maçonaria lá, a sociedade secreta. Vai dar poder à besta, que é o poder papal. Então imagine alguém tentar lutar contra a imagem da besta. Vai perder. Então, se o Brasil se opuser aos Estados Unidos, vai perder. E os poderes no Brasil aqui, que se opuserem aos Estados Unidos, vai perder. Pode ter certeza. Vão fracassar.
E a Bíblia diz que os sábios vão entender. Eu espero que você seja parte dos sábios. E Deus te dê um bom fim de semana. Deus te dê um feliz sábado. Começa quando? No pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.